A paz do Senhor a todos e um feliz 2022. Eu desejo um ano de bênçãos do céu sendo derramadas sobre as vossas vidas. Nós vamos estudar neste vídeo a segunda aula desse trimestre, que tem por título A Inspiração Divina da Bíblia. E como sempre, uma lição maravilhosa. Você acha que conhece tudo sobre a inspiração da Bíblia? Então, só me responda depois de assistir os 3 vídeos desta lição. Inscreva-se no canal Teologia e Pentecostalismo, clique no joinha e também no sininho. Quando você clica no sininho, todas as vezes que tiver novos estudos, você será um dos primeiros a ser avisado. Esta segunda lição do nosso primeiro trimestre de 2022 nos fala sobre a inspiração divina da Bíblia. Você tem aí no slide os objetivos da nossa lição. Então é bom sempre você trabalhar com esses verbos, refletir, evidenciar, explicitar, para que você tenha um norte, para que você tenha um direcionamento acerca da lição, de como que você vai estruturar, qual tema que você vai utilizar e procurar seguir esses 3 verbos para direcionar bem a sua lição. Então nós já vamos aí para a nossa introdução, que vai falar sobre a inspiração divina das Escrituras, que ela foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Foi ele que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, nós vamos ver que a inspiração da Bíblia é divina, e ela é também verbal e plenária. Vamos entender tudo isso. Ela foi inspirada verbalmente, seus autores a escreveram, orientados e supervisionados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia ela é plena, ela é completa. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Na lição de número 1, nós apresentamos um panorama geral acerca da inspiração das Escrituras. Nesta lição, nós ampliaremos este conhecimento. Esta verdade nós iremos aprender de forma mais profunda. Algumas palavras utilizadas na teologia como inspiração verbal e plenária, nós vamos aprender hoje. Os textos que saíram das mãos dos escritores sacros, eles eram inspirados, bem como os sinais diacríticos dos textos hebraicos também são inspirados. No processo de escrita do texto sagrado, o Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores e por isso ela possui particularidades quanto ao gênero literário, quanto à gramática e os vocabulários. Os 66 livros que compõem a Bíblia é um misto, uma mistura de poesia, de história, de leis, de rituais, de profecias, pois foram escritos por mais de 40 autores num período de aproximadamente 1500 anos. Todos eles estavam distantes dos outros culturalmente e geograficamente. Os autores estavam separados. Apesar da sua antiguidade, a Bíblia ela continua tão atual quanto foi nos dias do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Ela, as Escrituras, dá testemunho acerca de Cristo e testifica que Ele é, de fato, o Filho de Deus. No tópico 1 nós temos aí o título A Doutrina da Inspiração Bíblica. O ponto 1, temos a inspiração bíblica é divina. Segundo o nosso comentarista, o Douglas Batista, nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor e expressões similares são usadas aí por cerca de 3.800 vezes. Essas expressões elas aparecem da seguinte forma: escreveu todas as palavras do Senhor, não esqueças nenhuma palavra, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, peso da palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Tudo isso no Velho Testamento. Já no Novo Testamento, Paulo ele disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina, 1 Coríntios 2,13. João assim diz sobre as revelações que teve na ilha de Patmos, coisas que brevemente devem acontecer, reveladas por Deus, Apocalipse 1. Jesus ele se referiu ao Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus, que não pode falhar, João 10,35. Ele disse, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, Mateus 5,18. Paulo acrescentou, toda a Escritura é inspirada por Deus, disse ele a Timóteo. Ela veio da boca de Deus, Mateus 4,4. Embora tenham sido homens aqueles que escreveram as mensagens, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos
pelo Espírito Santo, diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 21. Jesus disse aos líderes religiosos de seus dias que eles vinham invalidando a palavra de Deus pela sua própria tradição. Marcos 7,13. Jesus chamou-lhes a atenção para a palavra de Deus escrita quando repetidamente ele afirmou: está escrito, está escrito, está escrito. Sempre era a expressão dos lábios do mestre. Mateus 4,4, Mateus 4,4, 7 e 10. Esta frase aparece mais de 90 vezes no Novo Testamento. É uma forte indicação da autoridade divina da palavra de Deus escrita. A Escritura tem uma autoridade dupla, sendo que o homem é apenas o autor secundário, mas o autor primário é o nosso Deus. E o Senhor Jesus, ele confirmou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Nesse verso, nós devemos nos deter um pouco mais de tempo, pois ele pode ser motivo de controvérsias na nossa EBD. Então, vamos analisar com mais cuidado esse verso. Uma das regras simples de interpretação da Bíblia nos diz que devemos analisar os versos bíblicos dentro de seu contexto. Nesse caso, Jesus ele está falando no contexto do Sermão do Monte, fazendo uma reinterpretação da lei. Ele explica aos seus discípulos o verdadeiro sentido da lei, dizendo de outra forma, ele extrai dos mandamentos da lei os princípios espirituais que os mestres religiosos da época, por sua cegueira espiritual, nunca compreendiam. Eles observavam rigidamente a letra da lei, sem atentarem para o seu real significado. Diante disso, Jesus os chamou de hipócritas e disse: invalidando a palavra de Deus pela sua tradição. Marcos 7,3. Em outra passagem, ele repreende mais de uma vez os mestres religiosos por valorizarem mais a letra da lei do que o seu princípio espiritual. João 5,46 nos diz: porque se vós cresceis em Moisés, crereis também em mim, porque de mim escreveu ele. Por isso, Jesus ele foi acusado várias vezes de não cumprir a lei. Os religiosos da época de Jesus, eles contentavam-se com uma observância exterior da lei. Mas Jesus mostra que a justiça que agrada a Deus não é exterior, mas sim interior. Não é da carne, mas do coração, dentro da alma. Não é uma observância exterior da lei que agrada ao Senhor. Todos sabemos que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas: hebraico, grego e algumas palavras em aramaico. Jesus, no verso de Mateus 5,18, faz referência à lei e, por consequência, ao Antigo Testamento escrito em hebraico e algumas, como disse antes, poucas palavras em aramaico. Uma simples palavra hebraica, mesmo sendo a menor delas, no caso aí o Yud, que você está vendo no slide, traduzido das nossas versões mais antigas do português como J, faz toda a diferença. E equívocos facilmente podem ser cometidos caso sejam alteradas. Ou um tio, na verdade aí um traço, e que também parece uma vírgula. Nada disso deveria ser tirado. Esse risco a que Jesus faz referência é um traço utilizado em certas letras hebraicas para diferenciar uma das outras, como bet e vet. Há casos em que, tirando esse traço, muda-se a palavra, o seu sentido e, por consequência, logo, a sua interpretação. A tradição judaica, ela menciona o Yud como sendo irremovível, acrescentando que, se todos os homens do mundo se reunissem para abolir a menor letra da lei, eles não teriam sucesso. Jesus está falando nesse contexto. A culpa da remoção de um traço ou qualquer letra da lei, segundo os rabinos, seria tão grande que, se tal coisa fosse feito, o mundo seria destruído. Era o ensino dos rabinos da época de Jesus. A análise do verbo cumprir, no grego, plerusai, é de extrema importância para entendermos o real significado das palavras do mestre. Jesus está dizendo que não veio destruir a lei, e não veio mesmo, mas cumpri-la plenamente. Não a cumpri-la superficialmente, mas vivê-la no seu sentido mais profundo. O Sermão do Monte é a expressão mais pura da lei divina. O que Jesus disse acerca da lei era que, por ser ela de origem divina e, portanto, inspirada por Deus, nenhum detalhe, por menor que fosse, deveria ser deixado de lado. Exemplo disso, nós podemos ver na passagem de Lucas, o capítulo 13, do verso 14 a 17, onde o maioral da sinagoga ele ficou indignado porque Jesus efetuava curas no sábado. Jesus
repreende esse homem chamando-o de hipócrita, pois o espírito da lei deveria ser interpretado de forma a dar maior valor às necessidades humanas do que propriamente o dia de sábado. Ao examinarmos os dados fornecidos nas Escrituras, nós poderemos enumerar pelo menos 4 pontos envolvidos no ato de inspirar. O primeiro deles: toda a Escritura é inspirada por Deus. Assim, ela procede da boca de Deus. Dizendo de outra forma, foi ditada por Ele. Segundo Timóteos 3,16. O segundo ponto: os autores da Escritura falaram inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Os escritores sagrados não falavam segundo a sua própria vontade, mas de acordo com a vontade divina. É o terceiro ponto. O quarto: eles tomavam parte ativa e dinâmica na produção das Escrituras. Esses escritores bíblicos, eles não eram meros robôs que não expressavam suas próprias características. Dá uma conferida lá em Lucas 20:42, João 12:39 e Atos 3:22. Passamos aí para o nosso ponto de número 2, que nos diz: a inspiração bíblica é verbal. O que isto quer dizer para nós? Vamos aprender. Segundo Timóteos 3,16 diz que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa palavra divinamente inspirada vem do termo grego theos pneutos, que significa literalmente soprado por Deus. A inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse 19:9, 1 Coríntios 14:37. Esse sopro de Deus foi tão intenso que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria que nelas estivesse. Para uma compreensão mais fácil desse termo inspiração, nós podemos fazer uma analogia com o nosso processo de respirar. O ato de respirar ele pode ser dividido em 2 movimentos básicos: o de inspiração e o de expiração. Nós inspiramos, sugamos o ar para dentro dos pulmões e o expiramos, ou seja, jogamos para fora. Guardado os devidos cuidados nesse exemplo, é como se no processo de inspiração bíblica os escritores sugassem, inspirassem as palavras ditas por Deus e as jogassem para fora no sentido da escrita. Os profetas faziam isso. Era esse o processo de inspiração. Deus lhe dava as palavras, eles inspiravam a palavra e soltavam a palavra. Ela era e é divina. Portanto, a inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura e sem erro. A própria Bíblia, ela reivindica para si a inspiração de Deus, pois a expressão "assim diz o Senhor" é um carimbo de autenticidade divina que ocorre por mais de 2.060 vezes nos 66 livros da Bíblia. Isso, além de outras expressões similares, equivalentes. Por quê? Então nós devemos enfatizar a inspiração verbal das Escrituras, pelo simples fato de haver outras interpretações sobre esse tema e que entendemos que fere o verdadeiro sentido da interpretação. Vejamos aí outras 3 linhas de pensamento acerca de como a Bíblia ela foi escrita. Nós temos aí a primeira teoria da inspiração, chamada inspiração por ditado. Essa teoria ensina que o texto bíblico foi ditado de forma mecânica e gradual sem levar em conta as particularidades de cada escritor. Ou seja, na concepção deles, os autores bíblicos eram meramente robôs. Tem a segunda teoria que vai falar sobre a inspiração bíblica chamada de teoria da intuição, que ensina que os autores da Bíblia eram possuidores de uma genialidade religiosa para redigir documentos sagrados. E a terceira é a teoria da inspiração dinâmica, em que Deus não inspirou os vocábulos a ser escrito, mas tão somente os pensamentos ou as ideias. E essa teoria ela faz com que a razão humana ela acaba sendo o intérprete do divino. Então, nesse ponto, é interessante nós citarmos a nossa declaração de fé, que assim fala sobre a inspiração das Escrituras. Diz: toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter singular, o seu caráter sui generis, o seu caráter especial. Todavia, os autores bíblicos não foram usados automaticamente quando se escrevessem um ditado, de forma alguma. Eles foram instrumentos de Deus
e cada qual com a sua própria personalidade e talento, eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro 1:21. Essa ação divina foi tão intensa na vida deles que cada palavra escrita é o vocábulo exato daquilo que Deus queria que fosse empregado, o que aparecesse nas Escrituras. Resumidamente, o que nós defendemos é a inspiração verbal, em que cada palavra escrita nas Escrituras corresponde ao desejo do seu autor. E quem é ele? O nosso Deus. Mas, como dissemos no ponto 1, essa ação de inspiração divina não transformou os escritores em meros robôs. Por exemplo, Lucas, por ser médico, ele narra com mais detalhes os tipos de doenças que as pessoas que foram curadas por Jesus elas sofriam. As epístolas de Paulo tratam de forma profunda as questões da lei, pois nós sabemos que esse homem, o apóstolo Paulo, era grande conhecedor da lei mosaica, era um fariseu, detentor de muito conhecimento. O texto bíblico vai dizer que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos da época. O contexto de 2 Timóteo 3,16, ele tem em vista as escrituras do Antigo Testamento. A declaração de Paulo é que a totalidade do Antigo Testamento é a revelação inspirada da parte de Deus. O fato de que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito exclui a mesma reivindicação interna explícita para ele. Mesmo assim, algumas declarações específicas feitas pelos escritores do Novo Testamento dão a entender que a inspiração das Escrituras se estende à Bíblia inteira e não somente ao Velho Testamento. Por exemplo, em 1 Timóteo 5,18, Paulo escreve: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Paulo, nesse caso, está citando Deuteronômio 25,4 e Lucas 10, verso 7, considerando a Escritura e as suas citações, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Além disso, Pedro, ele faz referência a todas as epístolas de Paulo, que, embora tratassem a respeito da salvação divina, continha pontos difíceis de entender. Por isso, algumas pessoas, segundo Pedro, torciam igualmente essas escrituras, mas para a própria perdição deles, segundo Pedro, o capítulo 3, verso 16. Devemos notar que Pedro, ele coloca nesses versos todas as epístolas de Paulo na categoria de escritura. Torcê-las é torcer a palavra de Deus, resultando na destruição do transgressor. No ponto 3, nós vamos analisar que a inspiração bíblica ela é plenária. Esse entendimento, conhecido como doutrina verbal ou plenária no sentido de completa, foi exposto há muito tempo atrás por Irineu, lá no século II. Irineu era um bispo de Lyon, na França, em sua obra Contra Todas as Heresias. Perceba, irmãos, que o ensino da inspiração verbal e plenária das Escrituras surgiu para combater heresias lá no segundo século, ou seja, já havia pessoas querendo debater, querendo mostrar de forma errônea que a inspiração da Bíblia não era plenária e verbal. Além da inspiração da Bíblia ser verbal, ela também é plenária. Mas o que isso significa? Que a inspiração é total e completa, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada, segundo Timóteo 3,16, e que, conforme nos diz Pedro, não foram produzidas por vontade humana, segundo Pedro 1, verso 21. Estamos citando bastante esses dois versos. Mais uma vez, devemos citar a nossa declaração de fé, Assembleia de Deus. Aliás, a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo eles todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Por conta disso, nenhum texto das Escrituras deve ser desprezado. Aos Romanos, Paulo escreveu: tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Tudo. Romanos 15,4. Precisamos deixar esse pensamento bem estruturado, pois alguns têm ensinado que a Bíblia não é a palavra de Deus, e sim contém as palavras de Deus. Para eles, certos versos não são inspirados, ao passo que outros sim. Irmãos, nós devemos entender que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma nos seus escritos originais. Ainda que nela encontramos registros de atitudes erradas dos seus personagens, tais como as mentiras de Abraão e de Isaac, Gênesis 12:13, Gênesis 22, Gênesis 26:7, isso acontece pois as Escrituras é imparcial. Porém,
faz-se necessário avaliarmos o contexto para não incorrermos em interpretações equivocadas daquilo que a Bíblia não diz para ser obedecido. No entanto, a totalidade da Escritura Sagrada é inspirada. Seus autores a escreveram sob a supervisão do Espírito Santo. Por mais que apareça na Bíblia as citações de coisas erradas, até isso é inspirado por Deus. Não o ato errado, mas o registro, pois a Bíblia ela é imparcial. A Bíblia ela não só conta a parte boa das relações de Deus e o homem. A Bíblia ela aponta todos os erros, tanto aquilo que é positivo como aquilo que é negativo. Chegamos aí à sinopse do tópico 1, ou resumo, dizendo que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Nós vamos para o nosso tópico de número 2 no próximo vídeo. Pergunta que eu te faço: conhece tudo sobre a inspiração da Bíblia? Assista o próximo vídeo no tópico de número 2, que vai falar sobre a inspiração divina e os autores da Bíblia. Te aguardo lá, hein?